O melhor do louvor, você ouve aqui. Momento Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: eu saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos, 17h55, uma excelente tarde de terça-feira, primeiro dia do mês 11 do ano de 2016, com a graça e com a permissão e pela sua vontade, Deus assim quis, assim Deus realmente se agradou e permitiu que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez
com vida, com saúde e com alegria tão profunda no coração. Porque se você é fiel a Deus, com certeza todas as coisas vão ao encontro de você. Mesmo que aquelas coisas são exatamente referente ao seu trabalho, referente à sua família, referente aos seus amigos, referente a tudo. Mas Deus fala, se você é fiel comigo, fiel com você, eu vou até o fim. Independente do teu credo, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, independente daquilo que você professa a sua fé. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais esse dia de vida, não só pela minha vida, mas pela vida de todos neste momento que estão ouvindo, exatamente nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão especial que é 1º de novembro do ano de 2016. Porque talvez você está perguntando que dia especial é este? Esse é mais um dia que Deus realmente permitiu eu e você que pudéssemos estar sob a planta dos pés. É um dia especial que Deus permitiu mais uma vez que você possa falar, que eu possa ouvir, que você possa andar, que eu possa abraçar. Esse é um dia especial. Porque a cada dia nós temos que agradecer a Deus pelo renovo que Deus dá a nós através do sopro da vida. A você que está nos ouvindo em André Carlone hoje, a você que está nos ouvindo em Carapina Grande, a você que está aí no bairro Diamantina, a você que está no bairro de Jardim Tropical, a você que está aí exatamente no terminal de Carapina, chegando do seu trabalho, você que está saindo aí exatamente do terminal, a você taxista que está sentado esperando aí exatamente o seu passageiro, a você que está em Jardim Limoeiro, exatamente aí andando pela Avenida Lorival Nunes, a você que está em Mestre Álvaro, a você que está em Laranjeiras Velha, a todos que nos ouvem em Colina de Laranjeira, Taquara 1, Taquara 2, a você que está nos ouvindo neste momento, com certeza, em Planalto Serrano, na quadra 37, na quadra 36, próximo aí da padaria Pão de Mel, próximo aí da padaria Nogueira, a você que está nos ouvindo exatamente no bloco C, próximo da praça, a você que está aí no bloco B, no ponto final, aonde estão exatamente os motoristas, os trocadores, onde estão as pessoas sentadas neste momento no comércio. A você que está nos ouvindo exatamente em Maria Nilbe, perto da Autoescola Serra K. A você que está nos ouvindo neste momento em Vista da Serra, aí na Avenida Guarapari, em Maria Nilbe. A você que está nos ouvindo aí na Avenida principal de Vista da Serra 1, ok? Fugiu o nome agora, ok? A você que está aí em Vista da Serra 2, próximo aí da JP Pré-Moldados, mandando um abraço para o meu amigo Jorge, amigo Mazinho, a toda a equipe da JP Pré-Moldados, a você que está aí também próximo do seu Pedrinho, seu Saturnino, a você que está próximo aí em Campinho da Serra, perto da nossa amiga Celina, aonde você estiver neste momento, com certeza, onde possa estar chegando a nossa voz, exatamente em Novo Horizonte aí, quero mandar um abraço aí lá para todos os amigos nossos da Eletroviva, ok? Meu amigo Sidney e seu irmão Gilmar, um abraço para ele nesta tarde de terça-feira. A você, com certeza, que está num ponto de ônibus, está ouvindo a nossa voz. Aonde você vai, eu não sei, mas o Deus que rege a terra, Ele sabe. A você que está chegando do seu trabalho, que Deus possa te abençoar com um dia de descanso, um dia de paz com a sua família, com os seus amigos. E também você possa estar em paz com Cristo, porque esse é a razão da sua vida, este é a razão da minha vida. Por isso que nós falamos que independente do teu credo, independente da tua religião, nós temos um Deus que nós acreditamos que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus que é capaz de curar, é um Deus que é capaz de fazer milagres, é um Deus que é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Eu sei que você crê que existe um Deus. Eu sei que você acredita que Jesus morreu na cruz. Eu sei que você acredita que Deus faz o milagre. E Deus, com certeza, nesta terça-feira, 1º de novembro, usando um mensageiro que já está aqui presente, quer usar a sua palavra, a sua boca, para trazer mais uma palavra abençoada para a sua casa, para a sua família, para a minha casa, para a minha família. Independente do que você esteja fazendo neste momento,
Eu quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem colocado dificuldades exatamente na nossa caminhada. Mas Deus nos coloca exatamente essas dificuldades para que nós possamos cada vez mais ser fiel a Ele. Cada vez mais nós agradecemos a Ele, porque se fácil, Deus deu a Adão e deu a Eva. Mas como eles não quiseram o que era fácil, que Deus quis dar eles para governar o mundo, eles foram desobedientes. Mas Deus dá uma oportunidade a mim e a você hoje, a partir deste horário, para que nós possamos reconciliar com o nosso Deus, com o nosso Jesus, para que Ele possa nos dar exatamente sabedoria naqueles momentos difíceis da nossa vida. Que seja Ele na enfermidade, que seja Ele no desemprego, que seja Ele na alegria, que seja Ele na tristeza, o que for, seja fiel a Deus, porque Deus é fiel com você até os fins do tempo. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, vamos entrar em rede nacional com a nossa oração de agradecimento a Deus, exatamente a você que está em qualquer lugar do Brasil, você que está em outros países. Obrigado a Deus porque está permitindo que está chegando este programa também em outros países, em outros estados do Brasil, em outras cidades do Espírito Santo, em outras comunidades. Também a você, amigo da Rádio Digigóspel, um abraço aos ouvintes da Rádio Digigóspel, um abraço a você, ouvintes da Rádio Cultura, es.com.br, a você que está também acessando a TV Popular, que Deus possa abençoar. E por falar em TV Popular, também aos ouvintes da TV Providência, ok? Creio que possa estar transmitindo o programa Falando de Jesus. Na Serra são 18 horas e 2 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Primeiramente a Deus por essa oportunidade e nosso irmão Djalma que nos confiou mais uma vez a estarmos aqui no programa Falando de Jesus. Quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes, saudar a todos com a paz do Senhor. E neste momento eu gostaria de convidar a você, amigo ouvinte, para estar meditando na palavra do Senhor, no texto que está no livro de Lucas, o médico Lucas, no capítulo 7 e o versículo 11 em diante, para a honra e glória do Senhor. Acredito eu que Deus tem algo para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração nesta tarde, pois nós sabemos que tudo que vem do Senhor, tudo aquilo que vem de Deus é bom. Tanto é que certa vez chegaram para Jesus e disse: bom mestre, ele disse, não há ninguém bom a não ser o nosso Deus que estás no céu. E como nós vamos estar aqui falando de Jesus, falando desse Deus maravilhoso, Deus tem algo para o meu e para o teu coração nesta tarde. Livro de Lucas, capítulo 7 e o versículo de número 11.
Nos diz assim o texto sagrado: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, ou algumas traduções diz esquife, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem assentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio a favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Louvado seja o nome do Senhor. Texto a qual Deus ministrou ao meu coração. Estava eu a palestrar com o Senhor. Senhor, o que ministrar? O que falar? E Jesus colocou esse texto no meu coração. Acredito que todos vocês já ouviram acerca deste texto, pois se trata da viúva de Naim. E o texto nos diz que Jesus, logo depois, foi a esta cidade. Mas quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos entrar na palavra do Senhor, nós vamos descobrir que Jesus tinha acabado de operar um milagre acerca de um centurião que demonstrou fé perante a circunstância. Pois ele dizia que estava com um servo enfermo em casa e que Jesus fosse socorrer aquele servo. E quando Jesus disse que ia à casa dele, ele disse para que Jesus mandasse simplesmente uma palavra. E assim, Deus operou aquele milagre na vida do servo daquele centurião. Aqui nós vemos Jesus operando um milagre através de fé, pois ele teve fé. E a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Então, hoje nós vemos muitas pessoas desanimando, muitas pessoas parando na sua caminhada, por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas, e muitas coisas que surgem no decorrer da nossa vida, no decorrer do dia a dia, no decorrer da nossa caminhada. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Jesus sempre foi claro quanto a essas coisas. Certa vez ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa vitória, a nossa segurança, aquilo que nós precisamos para romper, aquilo que nós precisamos para prosseguir na nossa caminhada, está na pessoa de Jesus. E quando chega aqui em Naim, quando nós começamos a observar esse texto, nós vamos ver que a Bíblia é bem clara ao dizer que logo depois Jesus foi a esta cidade. Mas quando nós observamos o texto, nós vamos ver que Jesus não estava sozinho, pois a Bíblia vai fazer menção que com ele estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Só que antes de Jesus chegar àquela cidade, porque a Bíblia nos diz que quando chegou à porta daquela cidade, surge também uma outra multidão. E a Bíblia vai nos dizer que com aquela multidão vinha uma mulher, viúva, velando o corpo do seu filho. O interessante é que a Bíblia vai dizer, a Bíblia nos relata bem claro que era o único filho daquela mulher. E por certo, a multidão estava
com um sentimento triste. Eles estavam entristecidos por causa daquela situação. E quando Jesus olha para aquela mulher, eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão, Jesus se compadeceu daquela mulher. Mas aí às vezes nós olhamos, nós analisamos as circunstâncias, nós analisamos as dificuldades que muitas das vezes nós estamos passando ou estamos vivendo. E observamos o seguinte, que naquele momento a minha dificuldade, a nossa dificuldade parece ser a maior do mundo. E quando Jesus olha para aquela mulher, eu posso entender o seguinte: no meio daquela multidão, a Bíblia diz, a Bíblia é clara que Jesus olha para a mulher. Agora eu fiquei assim imaginando, eu fiquei pensando. Apesar de a Bíblia nos dizer que Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, mas o que me chama a atenção é que Jesus olha diretamente para a mulher. O que eu aprendo aqui é que no meio daquela multidão, no meio daquele povo que estava ali carregando aquele caixão, levando aquele corpo para ser enterrado. Acredito eu que o cemitério, o coveiro já tinha preparado ali a cova, já estava esperando para chegar aquele caixão e eles sepultarem aquele jovem. Só que o interessante é que antes de sair da cidade, a Bíblia vai dizer que Jesus para aquele cortejo. E eu acredito que as pessoas começaram a questionar, a perguntar: mas por que ele está fazendo isso? O que ele vai fazer? Mas eu louvo o nome do Senhor, porque quando você, quando nós estamos na dificuldade, não importa o que esteja à nossa volta, se Jesus mandar parar, a autoridade de Jesus não tem como ninguém revogar. E foi assim na vida daquela mulher. Agora eu fiquei imaginando que aquelas pessoas estavam imaginando, aquelas pessoas estavam pensando, para Jesus parar aquele enterro. Acredito eu que algumas daquelas pessoas já tinham visto Jesus operar milagres, fazer maravilhas. Mas será que eles já tinham visto Jesus ressuscitar um morto? Embora a Bíblia registre que Jesus operou alguns milagres, os quais não está registrado na Bíblia, mas aquela multidão, eu acredito que elas ficaram assim impressionadas, ficaram assim pensativas. O que aconteceria no decorrer dali em diante? E quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus olhando para aquela mulher, o Senhor palestra ao meu coração e nesta noite palestra ao teu coração. Quando Jesus chegou à entrada daquela cidade e olhou diretamente para aquela mulher, eu pude imaginar, eu pude entender que dentre aquele povo, dentre aquelas pessoas, aquela mulher era a mais triste que estava no meio daquele povo. Mas por quê? Porque a Bíblia nos relata que aquela mulher, ela era viúva. Por certo, ela tinha um lar, onde tinha o seu marido, o seu filho, a sua casa. E acredito eu que, por se tratar de um lar, se tratar de um aconchego familiar, tanto aquela mulher quanto aquele homem, o seu marido, eles tinham sonhos,
Eles tinham planos. E num dado momento, a Bíblia não nos relata quando foi, mas nos relata que aquela mulher, ela viúva, ela perde o seu marido. Agora, parte dos seus sonhos, parte dos seus planos, acredito eu que ela tinha algum sonho, algum plano, junto com o seu marido e junto com o seu filho. E como nós estamos sujeitos a todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Aquele sonho, aquele projeto é parcialmente interrompido. Mas ainda resta esperança no coração daquela mulher. Ainda há esperança no coração daquela mulher, pois ela ainda tinha o seu filho. E nós sabemos que naquela época, que as mulheres que eram viúvas, que não tinham marido e não tinham filhos, o que restava para elas era se prostituir ou mendigar. Mas no coração daquela mulher ainda existia uma esperança, pois acredito eu que ela sonhava em ver aquele filho crescer, se tornar um homem de bem e sustentar a vida dela. Eu me lembro quando eu estava olhando esse texto, o Senhor Deus me fez vir à memória a minha mãe. Ela já partiu para o Senhor, mas eu me lembro, eu tinha aproximadamente uns 12 para 13 anos de idade. E um dia conversando com ela, ela me falou o seguinte: meu filho, o meu sonho um dia é ver você dentro de uma igreja, ou tocando instrumento, ou cantando num conjunto de mocidade. E eu observei que quando ela falou isso, os olhos delas brilhavam. E eu disse para ela assim: mãe, eu não sei se um dia eu vou para a igreja, pois eu não vou parar de jogar bola, eu não vou parar de usar bermuda, eu não vou parar de soltar pipa. Na época foram essas minhas palavras para ela. Mas o interessante é quando nós sonhamos, quando algo que está no meu coração ou no seu coração é compatível com o que está no coração de Deus, Deus vai realizar este sonho. E para a honra e glória do Senhor, ela pôde me ver, não tocando instrumento, mas cantando no conjunto de uma mocidade, da igreja a qual hoje eu faço parte. E no dia que teve uma festividade naquela igreja, eu pude ver a alegria nos olhos dela, de ver o sonho dela realizado. Então, quando Deus me fez eu lembrar este fato, esta passagem, algo que aconteceu na minha vida, eu pude entender um pouquinho o que se passava no coração daquela mãe, agora vendo aquele filho dentro de um caixão, levando ali dentro daquele caixão o seu sonho, a sua esperança, para um lugar que onde nunca mais ela ia poder se alegrar com aquele filho. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquela mulher e tem compaixão dela e fala o seguinte: mulher, não chores. Às vezes eu fico pensando a autoridade que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tem para dizer uma palavra dessa. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele escreve dizendo que se eu e você, nós estivermos nas suas palavras, se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós formos fiéis a Ele, nós não só faremos as obras que Ele fez, mas outras obras maiores ainda nós faremos. Quando aqui cheguei, o nosso irmão Djalma estava falando que Deus, ele é fiel. E se nós formos fiel com o Senhor, Deus realiza os milagres na minha vida e na sua vida. E quando Jesus agora olha para aquela mulher e fala para ela não chorar,
e se aproxima daquele caixão, a atitude do povo foi parar, pois a Bíblia nos relata, então a multidão parou e ficou olhando o que iria acontecer. Ficou observando o que é que Jesus ia fazer. Interessante é que quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, trazendo para os nossos dias, trazendo para os dias de hoje, para o cotidiano que nós estamos vivendo, são muitas pessoas à nossa volta, são uma multidão que nos rodeia, mas são poucas pessoas que às vezes chegam com uma palavra de incentivo, são poucas pessoas que chegam dizendo para nós termos ânimo e continuar nessa caminhada. São poucas pessoas que chegam até nós para nos ajudar a levar a nossa cruz. Apesar de Jesus ter dito, aquele que quer seguir a ele tem que tomar a sua cruz e o seguir. Mas a Bíblia também nos relata, o mesmo Jesus escrevendo, ele diz, olha, se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. E ele fala mais que nós devemos orar por todos, até pelos nossos inimigos. E quando Jesus para aquele cortejo e olha para aquele caixão, ele olha ali para dentro daquele caixão e vê os sonhos daquela mulher. Ele vê a esperança daquela mulher dentro daquele caixão. E como ela tinha sonhos, ela tinha planos, acredito eu, a Bíblia não nos relata aqui, mas eu acredito que os sonhos que aquela mulher tinha, os planos que aquela mulher tinha para aquele filho, estava no coração de Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora olha para aquele jovem e diz o seguinte, jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem se assentou e começou a conversar. E Jesus agora entrega aquele jovem para sua mãe. E Deus nesta tarde está dizendo para mim e para você, se você tem uns sonhos, se você tem projetos, se até mesmo a tua esperança já está dentro de um caixão, ou de repente dentro de uma gaveta, Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde, que ainda há esperança, que Ele pode tornar realidade os teus sonhos, que Ele pode tornar realidade os teus projetos, que Ele quer trazer novamente a alegria ao teu rosto. Assim como acredito eu que aquela mãe se alegrou quando recebeu aquele filho novamente. Ou seja, aquele menino saiu de dentro do caixão, saiu de dentro da sepultura, vamos dizer assim, e voltou novamente para os braços da sua mãe. Deus, nesta tarde, quer trazer esta alegria para o seu rosto. Deus, nessa tarde, quer trazer à tona aquele projeto, aquele sonho que muitas das vezes, por você ouvir tantas coisas de algumas pessoas, ou até mesmo daqueles que estão próximos a você, que não tem jeito, que não adianta, que você tenta, mas não consegue. Nesta tarde, Jesus está dizendo, continue, porque há esperança, porque tem jeito. Mas para isso acontecer, o nosso coração, a nossa vontade, aquilo que nós almejamos, tem que estar no coração de Deus. E para isso acontecer, é necessário que nós venhamos termos convicção de que Jesus é o único que pode operar milagre. Que Jesus é o único que pode tirar da sepultura, tirar da cova, tirar da gaveta, projetos, sonhos enterrados e trazer à realidade. Eu me lembro que a Bíblia relata acerca de um jovem chamado José. E este jovem também tinha sonhos.
Nós sabemos que ele relata ao seu pai que tinha sonhado com os seus irmãos, quando eles estavam no campo, ali atando os feixes, que eles se curvavam, os feixes dos irmãos deles se dobravam diante dele, do feixe que ele tinha feito. Ele era um sonhador, ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas se curvavam, se dobravam diante dele. Mas por causa dos sonhos de José, por causa desses sonhos que ele tinha, a Bíblia vai dizer que os irmãos dele o venderam para o Egito, por causa da inveja, simplesmente porque ele era um jovem sonhador. Mas o interessante é que passaram-se os anos. A Bíblia nos relata que Deus fez com que os sonhos de José se tornassem realidade, e ele foi governador do Egito. E mais tarde, todos os seus irmãos tiveram que se dobrar diante dele, não para ser humilhado por ele, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. E assim aconteceu com aquela mulher, pois a Bíblia vai nos relatar que as pessoas que ali estavam, aqueles que estavam em volta daquela mulher, começaram a admirar-se e começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós. E eles começaram a dizer: Deus se voltou para o seu povo. O que eu aprendo com esta passagem, o que nós podemos tirar de proveito desse texto maravilhoso, a qual Jesus ressuscita aquele menino, a qual Jesus ressuscita o filho único de uma viúva, é que quando nós estivermos passando por lutas, por dificuldades, por problemas, Jesus vai operar um milagre na minha vida e na sua vida. E muitas das vezes aqueles que nos apedrejaram, ou muitas das vezes que disseram para nós que não ia ter jeito, que nós não íamos conseguir, vai chegar até mim, vai chegar até você. E nós vamos ter a oportunidade de dizer: para muitos não tinha jeito, para muitos já estava encerrado, para muitos a minha história já tinha sido declarada como falência. Mas existe um que escreve nova história. Existe um que escreve não só uma nova história para a minha vida, mas para muitas vidas. Pois foi isso que aconteceu. Quando começaram a espalhar o que Jesus tinha feito, a Bíblia diz, a Bíblia vai nos dizer que essas notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, na minha luta, na tua luta, na minha dificuldade, na tua dificuldade, Deus está querendo dizer, Deus nessa tarde está dizendo para mim e para você: persevere, continue acreditando, porque o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer. Jesus estava em outra cidade, Jesus estava operando um milagre em outro lugar, mas a Bíblia diz que logo depois Jesus foi para Naim. E nesta noite Jesus está dizendo: não se preocupe, eu estou indo a caminho, eu estou indo às tuas petições, eu estou indo de encontro às tuas orações. E Deus fala mais ao meu coração, Deus está ministrando ao meu coração o seguinte: que Ele tem ouvido as orações do teu povo, que Ele tem ouvido o clamor do teu povo. E nesta tarde Jesus está dizendo: não se preocupe, pois eu estou indo de encontro ao teu problema. Mas que nós venhamos aprender que Jesus olha para mim e olha para você, e Ele vê aquilo que nós estamos passando. Mas o que precisamos fazer é termos convicção, acreditarmos que Jesus vai mudar a tua história, que Jesus vai mudar a minha história. Assim como mudou o contexto, assim como Ele mudou a situação daquela viúva, Deus nesta tarde está dizendo para mim e para você que a tua história também vai mudar, que a minha história também vai ser mudada. Porque assim
que o nome do Senhor vai ser glorificado, assim que o nome de Jesus vai ser exaltado. Pois quando Jesus operou aquele milagre, a Bíblia vai dizer que eles começaram a glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Então que nesta tarde, eu e você, possamos permanecer. Não importa se tudo está sendo direcionado ao caminho oposto. Não importa se aos nossos olhos ou os olhos de alguém está tudo indo de água abaixo. Mas eu quero dizer, você, amigo ouvinte, você que está ouvindo nesta tarde, neste programa falando de Jesus, Jesus está indo ao teu encontro. Assim como Jesus foi por sobre o mar, até onde estavam os seus discípulos, dentro daquele barco, naquela tempestade, Jesus, nesta tarde, está indo de encontro à tempestade que está sobre a tua vida. E quando Jesus chegar, ele vai ordenar o vento, ele vai ordenar ao mar que se aquete e vai se fazer grande bonança. E você vai se alegrar, assim como aquela mulher se alegrou quando recebeu novamente a sua esperança, recebeu novamente os seus sonhos. Deus nessa noite está dizendo que os teus sonhos têm que estar no coração de Deus. Quando o meu sonho, o teu sonho estiver no coração de Deus, pode ter certeza que Deus vai realizar. Não importa se as pessoas estão olhando e digam, já está no caixão, já está a caminho do sepulcro. Jesus pode fazer sair da sepultura. Assim como ele ressuscitou aquele jovem, Jesus nesta tarde vai ressuscitar os teus sonhos, os teus planos. Até aqui o Senhor me trouxe. Quero fazer uma oração juntamente com você nesta tarde, para que Deus possa nos fortalecer e que quando nós examinarmos as Escrituras, que quando nós meditarmos na palavra, o Espírito Santo de Deus possa nos revelar aquilo que nós precisamos. Amado Deus, eterno Pai, neste momento eu quero louvar ao teu santo nome por esta palavra, que acredito eu que foi de encontro a algum coração que precisava ouvir que o Senhor ainda ressuscita. Não só ressuscita aquele que já está na sepultura, mas que traz a realidade, que ressuscita sonhos, projetos e sonhos. Deus, que o Senhor venha tomar em tuas mãos cada ouvinte, cada um a qual está ouvindo a tua palavra neste momento. Nós ouvimos alguns jargões dizer que a voz é nossa, mas a palavra do Senhor, e isto é uma grande verdade, pois a palavra é do Senhor. Deus, e que o Senhor venha, Deus, fortalecer cada coração. Se porventura, Deus, tem algum ouvinte, Deus, que só tem ouvido dizer que não tem mais jeito, que a situação dele já chegou no fim, Deus, que nesta tarde, assim como o Senhor foi na vida daquela viúva, venha ser na vida deste teu filho. Venha, Deus, trazer, Senhor Jesus, novamente a alegria ao coração do teu filho. Venha trazer novamente o sorriso ao rosto do teu filho. Pai, porque a tua palavra nos fala que no Senhor nós temos paz, que no Senhor nós temos esperança, que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Deus, que esta palavra venha, Senhor Jesus, arraigar ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, não ser simplesmente ouvintes, mas possamos ser praticantes da tua palavra. Deus, assim eu oro nesta tarde, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade, e que o Senhor continue falando ao coração do teu povo, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, todos quantos, Senhor Jesus querido, estão empenhados para que o teu nome seja glorificado. Deus, assim eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória seja dada a Deus, a ti. Aleluia.
Posso falar alguma coisa? Amém, fica à vontade. Posso falar alguma coisa? Fica à vontade. Você que está sentado aí. Você vai se abaixando? Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 41 minutos. 18 e 41. A palavra foi dita, a palavra foi meditada, a palavra foi transportada pelo sistema de rádio via cabo, pelo sistema de rádio online, pelo sistema de TV. E eu tenho certeza, você que está em Guarapari, você que está na Serra, você que está em outra cidade, a você que está no exterior, parou para pensar e meditar nesta palavra, ao qual nos chama a atenção sobre o que Jesus fez, sobre o sonho daquela mulher, sobre a ressurreição. E o irmão também Deus trouxe que ele viesse ao encontro exatamente de alguns anos lá atrás. Deve ter assim, vou falar assim, uns 16 anos lá atrás, mais ou menos, por aí, né, irmão? Então, 23 anos? Então, é tão gostoso. Ontem nós, no programa Falando de Jesus, nós falamos sobre não sonhos, mas como é gostoso a gente ter lembranças boas. Exatamente como o pastor Regis pregou ontem, o mensageiro, e nós estávamos comentando sobre as lembranças boas. Então, são lembranças boas que o irmão traz da sua mãe, que ela viu uma coisa ser realizada, porque no coração dela estava o propósito de Deus para ser realizado na sua vida. Então, eu acredito que hoje muitos pais, mães, avós também têm esse mesmo sentimento de ver essa glória através dos seus filhos, mesmo que os seus filhos estão andando por aí. Porque enquanto há o sopro de vida, há uma esperança na mudança, na transformação de Deus na vida daquelas pessoas. Porque os pais oram, porque a igreja ora, porque todos intercedem por aquele que está desagarrado. Porque ele está desagarrado do berço familiar, ele está desagarrado do berço cristão e ele está agarrado exatamente no inferno, ele está agarrado com as coisas de Satanás. Mas como Deus sempre prevalece, lógico que as pessoas têm que querer, as pessoas têm que aceitar. O irmão, quando falou, se permite eu repetir a fala do irmão, o irmão quando falou aqui sobre a mãe falou para ele e ele falou para a mãe, certo? Mas Deus quis que você fosse crescendo e realizando as duas coisas. Você não deixou de cantar, mas não deixou de soltar pipa. Eu não vi a sua vida, mas eu quero crer nisso. Você está entendendo? Continuou cantando na igreja, mas soltou, brincou, andou bermuda, até se mudando. Talvez hoje, eu não sei qual é a sua idade, mas de repente dá saudade de você soltar uma pipa e dá tempo, você vai soltar uma pipa ainda. Mas está fazendo a obra do Senhor. Porque as coisas boas, Deus conserva ela. As coisas ruins, Deus elimina ela para o servo não se contaminar. Mas as coisas boas, Deus conserva. É infância, juventude, é um lazer, mas está dentro da graça de Deus, não há impedimento nenhum. E acredito, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, vou terminar já, porque a palavra foi bendita, de que é o seguinte: Jesus ressuscita hoje. Eu vou falar com sabedoria, que eu pedi a Deus para falar isso. Jesus ressuscita as pessoas hoje. E o que eu quero dizer a você que está nos ouvindo e vendo, de que forma que eu falo? Porque quando nós sofremos um acidente, de qualquer espécie, seja derrame cerebral, seja atropelamento de carro, seja caído de uma escada, seja eletrocutado, talvez o seu inconsciente para aquele momento. Você, como se você viu, você foi na morte, mas Jesus tem um propósito na sua vida. Aí Jesus vai lá e panha você, volta. Eu vou precisar de você. Eu vou transformar você.
mesmo que as pessoas não tenham esse entendimento, porque Deus dá oportunidade. Quantas vezes na rede nacional de televisão, ok? As pessoas, elas acontece acidente, a gente fala, meu Deus, amassou o carro, atropelou, a pessoa está toda arrebentada. Ele vai, faz uma cirurgia, ele faz isso, ele faz aquilo, e com o tempo passa, a pessoa está andando. Então Jesus ressuscita. Lógico que a ressurreição que Cristo prega é daquele passo por vida definitiva, após a morte, a ressurreição após a morte. Mas Jesus ainda dá a oportunidade das pessoas voltarem. E eu vou falar para o irmão aqui, para agradecer a Deus por este momento que o irmão trouxe, que eu senti isso na minha vida. Eu lembro que eu fui, deixa eu ver se eu tenho aqui alguns minutos ainda, passou já até um minuto, mas eu senti isso na minha vida. Eu fui eletrocutado com 34.500 volts, no dia 25 de agosto do ano de 95. Todo queimado, o irmão me perdoa com sabedoria, mas eu fiquei muito mais do que o irmão. Eu fiquei torrado, eu fiquei carvão, desculpa a expressão, desculpa, eu vou falar nada contra a cor, mas preto do mais preto. Mas Deus, Ele me buscou. Mesmo assim, ainda não tinha entendido o que Deus queria na minha vida. Mas hoje eu sei o porquê eu estou aqui. Então, a minha mãe, que talvez esteja assistindo o programa, o meu pai, que hoje não está, como o irmão falou, não está mais no meio de nós, a mãe do irmão queria o sonho dela de que o filho estaria na igreja. Eu queria ter, hoje, realizando um sonho, se meu pai tivesse vivo para ouvir o programa. Mas talvez Deus não permitiu que o meu pai o visse. Mas Deus permitiu que parentes, amigos, pessoas que me conhecem no bairro, pessoas que me conhecem na serra, pessoas que me conhecem no Brasil, pessoas que me conhecem, sabe que eu era, o que fazia, de que forma era, como muda. Deus transforma. E Deus tem projeto. O mais gostoso é honrar Deus, nos reconhecer que somos pecadores, somos errados, e estamos buscando a perfeição em Deus, para alinhar com Ele. Então tinha um propósito. Deus ressuscita. E Deus, exatamente, com todas as dificuldades que nós falamos aqui, o irmão chegou, mas nós temos que agradecer a Deus porque Ele é fiel, porque o ponto de eu estar aqui já é fiel comigo, porque eu estou vivo, meus filhos estão vivos, minhas famílias estão aí, meus amigos estão aí. Hoje eu encontro pessoas lá do mundo que estão na igreja, eu convido, chega aqui, você, aquele encontro gostoso. Então, isso é para honrar e agradecer em nome de Deus. Então, essa palavra, quando o irmão falou do sonho da sua mãe, eu falo do meu sonho. Mas hoje, minha mãe, minhas irmãs estão assistindo, estão vendo, ok? Eu espero que esteja congregando, mas é Deus que toma conta. E Deus ressuscita sim. Os sonhos de Deus, Ele não deixa terminar. Quando Ele tem um propósito. Mas Ele dá a chance. A primeira, a segunda. Opa, peraí, eu estou querendo te ajudar e você não quer. Então tem pessoas que quando não quer a oportunidade de Deus, ele vai ao encontro da morte. Ele vai ao encontro do inferno. Ele vai ao encontro de perder a sua salvação. Porque uma vez Deus deu a oportunidade, de repente muitas pessoas aí que estão no mundo que ainda não conhecem Jesus, elas estão cegas ainda da coisa de Jesus. Então, de repente, é tiro para cá, bala para cá, às vezes isso, correria, prisão, tal. Deus está dando oportunidade. É isso, Deus está dando oportunidade. É isso, Deus, mas vai chegar um momento que Deus vai falar, peraí, eu estou fazendo tudo, mas você está querendo encontrar Satanás, eu não quero que você vá para Satanás. Mas há uma hora Deus fala, vou te dar livre-arbítrio para você escolher o que você quer. E quando ele escolhe errado, a vida dele é ceifada. Como acontece com muitos jovens, quantas mães no Brasil choram, quantos pais choram, quantos lugares tem por causa disso. Rede Popular de Rádio, agradeço ao mensageiro, são 18 horas e 50 minutos, a nossa rede está se desfazendo. Agradecendo a Deus por mais esse dia, que Ele nos abençoou, que é esta palavra que o mensageiro trouxe, e que a gente possa ouvir esse testemunho, tá certo? Que é tão gostoso a gente falar como Deus opera na vida da gente, como Deus trabalha. É só se você não quiser crer em Jesus. É só se você não quiser acreditar em Jesus. Mas se você crer, tiver fé e marchar, você pode ter certeza que os seus sonhos vão ser realizados no tempo de Deus, não no seu tempo.
Deixa Deus operar, que Ele opera na hora certa, no tempo certo, e aí toda honra e glória para Ele. Amém? 18 horas e 51 minutos, ok? Vamos ficando por aqui. Vamos voltar, assim que se Deus permitir, na quinta-feira, ok? Amanhã nós não vamos poder estar aqui, devido nós vamos estar fazendo uma manutenção no estúdio 2, ok? Então amanhã nós não vamos estar com o sistema operando só através do sistema da rádio online, ok? Então você que ouve o programa Falando de Jesus, então amanhã você pode acessar o site da rádio, que você vai ouvir a mensagem de Deus também lá no site da rádio, www.radiopopular.net.br. A todos vocês, até, se Deus assim permitir, na quinta-feira, para falar com vocês através das ondas do rádio. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de